esses ungidos, aplaude por esses que oram, jejuam, se preparam para trazer a unção do céu até a terra e transferir até você, em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês, amados. Sente confortável aí no seu ambiente, sente agora, é a palavra de Deus agora que vai andar nesse lugar, na tua vida. Eu tenho um aviso também muito importante. Agora já posso dá-lo porque nós já temos um formato, um corpo já construído. Nesse tempo de reclusão aí, obrigatória, imposta pelos homens, não é? Temos tido a grande preocupação que você aí em casa não tenha lá muito o que fazer. Então, nós da comunicação do Ministério Casa Firme, o Ministério propriamente dito se chama Ministério Comunicação CAF, falo no plural mesmo, não sou eu, somos um grupo grande de pessoas. E tivemos então a grande preocupação já de elaborar para você um ambiente, por enquanto está sendo no YouTube hospedado, muito em breve vai estar em muitas plataformas. Você digitando no YouTube, CAFI TV, CAFI, C-A-F-I TV, Igreja Casa Firme na palma da sua mão. A ideia é transferir todo o histórico, o ambiente da igreja, até o teu celular, computador, televisão, tablet, etc. Ali você, muitos dos filhos, milhares, propriamente já conectados a mim por WhatsApp, já têm recebido os links quase diariamente, de coisas novas, ambientes novos. Mas não é só isso, porque pela nossa comunicação mandamos por muitas outras vias de redes sociais. Se você digitar isso, você vai encontrar já um ambiente vasto. Você vai ver muita coisa, não é só de pregação. Você vai ter filmes evangélicos. Hoje mesmo mandei um ambiente com 136 entre filmes de desenho infantil, para bebês. E entre filmes e vídeos, falo filmes porque tem alguns ali, arquivos que são muito grandes. Amanhã, se Deus permitir, à tarde, vai chegar o do infantil juniores, já a idade um pouco maior. Ali tem mais de 200 filmes e vídeos, desenhos animados, coisa impressionante, para você dar um jeito de tirar o teu filho um pouco da frente do videogame, ou dos ambientes que ele vai aí no computador, que você não sabe onde vai, e você põe ele na frente já, liga para ele o celular, o tablet, o computador, a televisão, e já conecta ele com o Café TV, Igreja Casa Firme na palma da sua mão, e você vai ver que agora acabou o seu problema com acervo de desenhos animados, etc. Não é só isso que tem lá, nós temos um ambiente que é de céu e inferno, se não me engano são 200 e poucos já arquivos, vídeos, testemunhos de irmãos, outro que é testemunhos de vida, se não me engano 150 e poucos arquivos, testemunhos, vídeos. Você vai ver coisas muito fortes, compilação de material. Fizemos um jornalismo grande e arrojado e trouxemos para você, compilamos o material para você nunca mais ser o mesmo ou a mesma na tua maneira de pensar dentro do Evangelho. Você vai conhecer horizontes e você vai ter material disponível para todas as faixas etárias da tua casa. Em breve vai ter um ambiente família, que é tudo pregação para a tua família, casamento, etc. E outras coisas mais. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema da palavra de hoje é a influência dos amigos em Cristo. Nesse tempo de reclusão, onde alguns se sentem até em prisões, é normal que tenhamos 3 gamas de pessoas, que possamos classificar a mentalidade humana em 3 níveis. Pessoas que se veem com tempo livre e não sabem o que fazer com isso. Essa é a primeira gama. E esses nos trazem preocupação porque se perde muito rápido.
Muito rápido começam, como diz 1 Pedro nos seus alertas, muito rápido começam a voltar para o mundanismo. Começam a assistir coisas sujas que já foram libertos. Começam a ter hábitos sujos dos quais já tinham sido libertos. Tem outra gama de pessoas que debaixo de pressão endoidece. Olha para as quatro paredes e começa a endoidecer. E com isso, começa a fazer muita coisa errada, porque está debaixo de pressão e não está se alimentando adequadamente. Tem uma terceira gama que é a perfeita. Mais tempo livre tem, mas sabe o que fazer com isso. Para comer a palavra, ouvir louvor, estar em comunhão com os irmãos. Essa palavra é para essas três gamas, para todos nós. A importância de neste momento entender que não é hora de andar isolado ou isolada. A hora de andar sozinhos não é esta. A palavra é muito clara, queridos, sobre a importância de nos rodearmos de amizades. Nós temos que estar 100% agora conectados aos nossos irmãos em Cristo, e aonde você estiver no seu ambiente, você diz amém a isso. A importância de você entender como nunca antes o socorro presente que representa você ter irmãos em Cristo. Que lamentável, que triste, que penoso é, nesse tempo de reclusão mundial, pessoas que no tempo livre que tinham antes, não foram para as igrejas e não arrumaram irmãos em Cristo. Que penoso é para essas pessoas. Não tem para quem ligar, agora é salve-se quem puder. O amigo que liga para outro amigo já mata a esperança do primeiro. Que glorioso é você chegar nesse tempo onde as pessoas não sabem para que abrir a porta de casa, ir aonde, mas você está rodeado de muitos e muitos irmãos em Cristo. A palavra é muito clara, queridos, sobre sermos amigos em primeiro lugar de Deus. O primeiro amigo que você precisa ter na tua vida é Deus. Deus na Bíblia não se apresenta só como Pai, como Deus, como Salvador, como provedor, como protetor, como tudo aquilo que Ele já é. Ele também se apresenta como amigo. Em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Aqui eu tenho que te lembrar, te pedir encarecidamente que você venha aderir a esse conselho. Nós temos combinado que no mínimo na hora dos cultos, nós não vamos usar a palavra no toque de caixa, no celular, no tablet e computador, não. Nós vamos usar 2 Timóteo que diz, 1 Timóteo que diz, sermos aprovados que manejamos, folheamos, manuseamos bem a palavra da verdade, que já era feita de rolos e pergaminhos. O toque dos teus dedos com a palavra de Deus é muito importante para você. É importante para você o toque de certas pessoas, toque até com teu cachorrinho, toque com teu marido. A palavra de Deus também, você precisa do toque com ela. Por isso, na hora dos cultos, pastor, eu não sei, não conheço, fica com o dedo já na primeira, segunda página, já tem o prefácio, falei o nome do livro, você já vai lá. Tiago capítulo 2, versículo 23. E se cumpriu a escritura que diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Você acha pouca uma declaração dessas? O Pai, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, o sublime, esse que mora na luz inacessível, esse que é Criador dos céus, da terra e tudo que neles há, Ele se intitular teu amigo, Ele te considerar uma amiga dele na terra, você acha isso pouco?
Se Deus considerar você um amigo, uma amiga, você não precisa de mais nada. Todo o resto já está garantido. Todo o resto. Em Salmo capítulo 133, todo o capítulo são 3 versículos. Nós vamos ler, Deus sendo meu amigo, o que Ele faz por mim, o que Ele faz por você. Salmo 133, do 1 ao 3. Oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, unção. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual, esse óleo precioso, desce sobre a barba de Arão, e desce para a orla das suas vestes, das vestes de Deus, ou das vestes do sacerdote. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Em Gálatas 3:4 diz que Sião é a igreja de Cristo, é a figura. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Você sendo amigo de Deus, amiga de Deus, a primeira coisa que Deus faz na tua vida, Ele libera um azeite precioso, uma unção. Como diz em Isaías 2, rompe da tua vida toda a maldição. As pessoas mais abençoadas da terra são as pessoas que souberam se tornar amigos e amigas de Deus. Esta unção diz que ela desce sobre a barba. A barba na Bíblia representa as cãs, o conhecimento. Arão veio pregar a palavra para Moisés. A barba de Arão, a pregação da palavra. Pessoas que não são amigas de Deus, você prega a palavra de Deus com ousadia, com poder, com clareza, com intrepidez, nunca entendem nada. O Senhor Jesus olhou para um cara chamado Nicodemos, que sabia muito bem a palavra de Deus da época, e teve um diálogo com ele, cara a cara, face a face, de boca a ouvido. Tudo que o Senhor Jesus falou, o cara não entendeu nada. Porém, esse cara era, querendo ou não, ainda mestre na lei, grande sabedor aí da Bíblia de antigamente. Porém, os discípulos, que eram simplórios, não tinham diploma, não eram fariseus, não eram mestres. O Senhor falava para eles assim: para os outros a gente fala, mas o ouvido deles já está tampado. Falamos até em parábolas, para ver se simplificamos um pouco. Mas para você se fala às claras. Quando você começa a se tornar amigo de Deus, você começa a entender a voz de Deus. Tem gente que me diz: eu não consigo ouvir a voz de Deus. Puxe essa amizade, puxe a comunhão com o Espírito Santo, ore mais, comece a falar com Deus em tudo que você faz na tua vida, coloque Deus no cenário de tudo, convida o Senhor, entrou no carro, convida Ele a sentar na cadeira ao lado, foi jantar, lembra a família, convida o Senhor Jesus, lembra, Senhor, por favor, senta aqui na cadeira conosco, comece a colocar Ele nas tuas decisões, comece a ter comunhão fluida com Ele, você vai ver se você ouve ou não ouve a voz de Deus, porque com os amigos de Deus, Deus fala. É uma unção que vem sobre as barbas, que é a pregação da sua palavra. Que mais? Orvalho que desce. O orvalho na Bíblia representa a garantia das tuas colheitas materiais. Diz que quando Deus fez o jardim do Éden lá para Adão cuidar, diz que para ter garantia que tudo que Adão plantasse ali viesse à luz, Deus mandava orvalho. Orvalho na Bíblia representa o refrigério da manhã, para que a semente brote e dê fruto. O Senhor afirma categoricamente que há uma providência divina sobre o trabalho das tuas mãos. Sabe por que tem gente desesperada na crise? Porque não são amigos de Deus o suficiente. Porque os amigos de Deus
há neles uma segurança: Deus já cuida de mim, Deus já me protege, já sinto o orvalho dele sobre a obra das minhas mãos. Do que é meu, ele já cuida. Ordena ali o Senhor a vida e a bênção. As pessoas que têm amizade com Deus, tem uma coisa notória nelas: vida. Elas são cheias de vida. Elas abrem a boca e você quer seguir o Deus que anda com elas. Elas falam de Deus de um jeito diferente. E isso você vai ter ao ser amigo, amiga de Deus. Agora, toda essa listagem que mencionamos aqui, toda essa lista de privilégios que Deus nos dá, a unção, o orvalho, a garantia de tudo, etc. Tudo isso só é possível mediante novamente o versículo 1. Quão bom e quão suave que os irmãos em Cristo vivam em união. Tem um ditado aí lá fora que é muito correto, que fala: você me diz com quem anda, eu te digo quem é você. Olha, de tanta bobagem que se fala lá fora, a única frase que eu vi até agora que deu certo é essa aqui. A palavra é muito clara sobre isto. Porque por aquele cenário que você escolhe para montar suas amizades, eu já sei o que está no teu coração. É isso mesmo. Pelo cenário. Entenda uma coisa: Deus é enfático. O maior problema do filho pródigo não foi ter se apartado para longe do pai. Esse foi um grande problema. Mas a ruína do filho pródigo: pastor, sou novo no evangelho, não sei nem o que é esse filho pródigo. O Senhor Jesus nos contou uma parábola na Bíblia. Parábolas são aquelas histórias que Ele conta que refletem a nossa vida cotidiana. E diz que o pai, Deus Pai, tinha 2 filhos. Um filho falou: pai, educadamente falou, pediu a bênção, não fez a coisa como ladrão. Pai, me dá o que é meu, porque eu quero ir embora, eu quero montar o que é meu, eu quero crescer sozinho na vida. O pai deu, e esse filho foi embora. O grande problema desse filho não ter se ausentado do pai, diz que ele foi numa cidade. O maior problema da ruína desse rapaz foi o tipo de amizades que ele escolheu para andar junto. Se juntou aos beberrões, aos jogadores de azar, aos lascivos, aos prostitutos, às prostitutas. Aí foi o que arrebentou ele. Porque ele se ausentar do pai, a vida não deu certo. Ele tem a casa do pai toda a vida esperando. Mas o que explodiu a vida desse rapaz foi ter se juntado com gente daquela classe mundana baixa. Isso arrebentou ele. Deus, quando foi ungir Saul, você é ungido do Senhor? Você se considera um filho, uma filha de Deus? Então você é alguém que Deus ungiu. Se você é ungido, você precisa de garantias. A maior garantia que Deus exigiu de Saul, que lamentavelmente Saul, que foi ungido por Deus para se tornar o chefe da nação, não entendeu o recado. Deus falou: Saul, eu vou te levantar com muito poder, eu vou te dar recursos materiais, eu vou te dar poder vindo do alto, eu vou destruir na tua frente todos os inimigos. Mas reconheça o primeiro degrau. Veja em que escada eu estou te colocando para você crescer. E a escada se chama comunhão com os meus ungidos. Em 1 Samuel capítulo 10. Vamos falar. Eu mesmo quero abrir aqui. Já estou em 2 Reis. Ainda volta. 1 Reis, volta. Já está em Samuel, estou na 2ª. Agora vamos para 1 Samuel capítulo 10. Olha aqui, estou no 20, voltando, 13. De novo, todo culto mostrou isso, está difícil.
Poderia, mas vamos usar o que de habitual de quem lê muito a Bíblia, saliva do leitor da palavra, ó. Pronto, ficou fácil, ó. Chegamos no 10, aqui está. Bíblia muito grossa, é porque o servo de Deus anda lendo o mesmo, hein? 1 Samuel 10, versículos 5, 6 e 10. No versículo 5, o Espírito Santo usando o profeta Samuel para orientar Saul, como tudo vai começar na sua vida. Então seguirás a Gibeã-Elaim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de louvores, de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão não falando de crise, não falando de vírus, e não replicando mensagens subliminares de Satanás que vêm pela mídia. Eles estarão profetizando. O profeta chegou para Saul e falou: Saul, esse profeta, não havia ele mais 10, não havia ele mais 2, era profeta único. Esse profeta, no capítulo 3 de 1 Samuel diz, nenhuma palavra que esse profeta dava, Deus deixava cair por terra. Se o profeta falar, qual é o problema? Olha, a seca no Nordeste aqui no Brasil, tá bom, 2 dias vai lá que vai ter tanta água aí que você... Deus fazia a água cair no Nordeste e acabou. Esse profeta tinha muitos discípulos. Ele falou assim para ele: tudo que Deus está te prometendo pela minha boca, Saul, não vai se cumprir aqui agora, porque Deus é claro e é preciso, e só entende Deus quem é amigo de Deus. Você só vai receber tudo que Deus está te prometendo quando você chegar entre os irmãos em Cristo. Enche o pulmão e diga: irmãos e irmãs em Cristo. O profeta chegou e falou: só quando você for no berço do reino de Deus, aonde Deus está, é que você vai receber. E pessoas que são de Cristo não ficam falando de crise, elas profetizam. Esse aqui, grupo, está profetizando as grandezas de Deus, tudo que Deus vai fazer. Versículo 6, aí sim, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles. Diga: com eles, com meus irmãos em Cristo. Profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. O ambiente vai mudar você. Versículo 10, dito e feito, se cumpriu a risca. Versículo 10, chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Põe isso no centro do teu coração, da informação da palavra de hoje, no meio deles. Toda a glória de Deus que Ele tem para a tua vida, ela vai acontecer entre os irmãos em Cristo. Atos 2 estavam vivendo dias muito piores do que esses de hoje, quando o Evangelho começou. Mas diz que pelo fato de viver em comunhão, havia neles abundante graça, e ninguém tinha falta de coisa alguma, porque Deus fazia todos os milagres necessários. Tem pessoas querendo revolucionar o mundo, mas elas não querem vir buscar onde o povo de Deus está. Querido, querida, Deus não é achado em canteiros e cachoeiras por aí. Deus tem endereço. Aonde Deus está, a família dele está, porque Deus tem casa, tem igreja. Para eu descobrir onde está Deus, eu vou na família de Deus, onde eles estão se encontrando. Quando eu entro no ambiente onde estão os filhos de Deus, eu já sei que Deus está ali. Eu entrei no ambiente de Deus, eu entrei na casa onde Deus está. Se você observar o mandamento,
quão bom e suave que nessa crise, nesse tempo de reclusão, você saia das notícias do mundanas, para de ficar ouvindo todos os noticiários, tudo que lança na internet. Quanto menos não preciso te alertar para parar de ir atrás do pecado. E se você começar a se conectar com os irmãos, fazendo videoconferência, ligando para um, mandando WhatsApp para outro, mandando recado para terceiro, recebendo e-mail de quinto, a glória de Deus vai se apossar da tua vida, porque você está dando para Deus a garantia. Ainda Saul não entendeu nada. Ele chegou no meio dos irmãos, recebeu e foi viver sozinho. E lá no sozinho, perdeu tudo, ficou endemoniado, perdeu a presença do Espírito Santo. O amado Espírito Santo não conseguiu mais andar com ele, teve que se retirar. Muito tempo depois, quando esse homem caído perseguindo o servo de Deus que se chama Davi, quando Saul está perseguindo Davi, Saul acaba chegando num lugar onde estão os profetas. Enche o pulmão e diga: onde estão os filhos de Deus, as filhas de Deus. Quando ele chega nesse ambiente, ele está novamente no ambiente dos irmãos em Cristo. O que acontece com ele mesmo? Capítulo 19, versículos 23, 24. Ainda em 1 Samuel 19, 23, 24. Então foi Saul para a casa dos profetas. Ele está perseguindo Davi em Ramá. E o mesmo Espírito é maiúsculo, o Espírito Santo de Deus. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica, esqueceu que era rei, profetizou diante do profeta Samuel, e sem ela esteve deitado em terra naquele dia e aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Diga: entre os profetas. Saul esteve desviado no primeiro convívio com os irmãos. Olha como voltou a se levantar imediatamente. Olha Deus o Pai dizendo para Saul: Saul, ainda dá para você restaurar a tua amizade com o amado Espírito Santo. Ainda dá para você ser cheio da presença do Espírito Santo de novo. Ainda você pode brilhar a glória de Deus tudo outra vez. Mas você precisa voltar no convívio dos irmãos em Cristo. Aplaude o teu Deus pelos teus irmãos em Cristo. Aplaude o teu Deus pela vida de cada irmão que liga para você. Nenhum desses é chato. Nenhum desses é chato. Nenhuma dessas é aquela que não para de falar. Não espere você perder a voz de uma dessas que fala muito, mas que fala do poder de Deus. Não espere perder essa ligação para você saber o que você perdeu. Não espere. Eu não estou julgando ninguém, eu estou falando no bom sentido da palavra. Eu tenho filhos, eu tive um filho, eu tive uma filha, tanto ele quanto ela, lugares separados, mandando assim para mim, WhatsApp: pastor, com aquele emoji de lágrimas, que saudade de voltar na igreja, dar aquele abraço nos irmãos e nos pastores. E eu, rindo no bom sentido, eu falo: agora você está valorizando as pequenas coisas que eram tão normais para você. Era tão normal para você receber o abraço caloroso dos irmãos. Agora você vai ver o que é, você está vendo o que é falta disso. Saul, Deus falou: Saul, volte para o convívio, aonde os irmãos estão. Eu estou no meio deles. Jesus falou: onde tem os irmãos, eu estou no meio deles. 1 Coríntios capítulo 13, aqui tem um alerta bíblico. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, alerta bíblico, dizendo que o ambiente faz a pessoa,
e você começar a buscar agora amiguinho errado, amiguinha errada, ou não sei quem que não é de Cristo, mas que você acha muito simpático, se você for entrar por esses caminhos agora, você não é bobo, não é boba, já vai olhando para a cova, já vai vendo, ó, a que buraco você está indo cair. 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações, as más companhias, os maus diálogos corrompem os bons costumes. É simples assim. Eu aprendi essa lição na minha vida através da palavra. Eu aprendi a me cercar de amigos. São amigos que no mínimo aprendem comigo. No mínimo são discípulos meus, que estão buscando a glória de Deus que eu estou buscando, porque a águia voa com águias. Então eu formo águias, porque eu quero ser águia, eu quero voar longe. Eu ando com amigos que falem o meu idioma, no mínimo falam o meu idioma, me empurram, me encurralam a buscar. Eu jejuo 7 dias, um deles me fala que vai jejuar 10. Esses são meus amigos, eu trago perto de mim. Isso é o mínimo. E o máximo, eu procuro homens e mulheres de Deus aí afora, que alcançaram lugares que eu ainda não cheguei. Eu procuro homens e mulheres que chegaram em lugares que eu beijaria o pé deles para eu chegar onde eles estão. E eu quero andar com eles. E o resto que não faz diferença nenhuma na minha vida, não são amigos, são meros conhecidos. Tem pessoas que na tua vida são conhecidas, mas amigos só pode ter uma classe, que no mínimo aqueles que mantêm você onde está e te empurram para cima, e o máximo, pessoas que só te puxam para cima. As más conversações. Deixa eu te mostrar exemplos bíblicos. Não precisa abrir no livro de Juízes capítulo 16. O que é que arrebentou o maior ungido da sua época do Oriente Médio? Sansão. As más amizades. Sansão era o homem mais poderoso do Oriente Médio. 100, 200 pessoas, 2.000 pessoas não conseguiram furar o bloqueio de Sansão, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Não é porque ele não cortava o cabelo não, Senhor, porque ele tinha o Espírito Santo. Que diferença faz que corte e deixe de cortar? Ele só perdeu a força quando o Espírito Santo saiu dele. O que derrubou Sansão? Ele começou a não gostar mais de andar dentro de Israel, porque Israel seguia Sansão. Israel tinha pessoas se exemplando em Sansão, vendo o poder que ele tem, e o povo lembrava que Deus existe. Toda vez que Sansão livrava Israel lembrava que Deus existe. Eu estou vendo ele em ação na vida de um homem ungido. Sansão passou a não gostar muito dessas companhias, e ele começou a ir nas amizades do bar, dos simpatiquinhos lá dos filisteus, lá do mundo. Ele começou a achar eles mais simpáticos. E lá no mundo, ele não vai encontrar quem o empurre para cima. Ele só vai encontrar demônios por trás de pessoas, drenando o espírito dele. O espírito de Sansão já estava fraco. Ele encontrou uma tal de Dalila. Dalila furou os olhos de Sansão, porque entregou ele para os filisteus, que furaram os olhos. Dalila dormiu e tirou toda a força de Sansão. Os inimigos furaram os olhos, e Dalila empurrou ele para ser prisioneiro toda a sua vida. Aonde começou todo o problema de Sansão? Veja, Sansão nunca blasfemou. Sansão nunca falou um palavrão na Bíblia. Sansão nunca fez nada que muito crente por aí faz. E a derrota de Sansão foi maior do que qualquer crente convertido em Cristo hoje. E por quê? Aonde tudo começou? Buscou amizades erradas. Não só os filisteus, os cananeus, etc. O povo da minha cidade de Tiro, eles eram muito dados a
contos, se fazia muitas poesias. Eles eram muito eloquentes no falar, no pensar. As reuniões deles, ou seja, você ficava no meio deles, você ouvia, desculpe o termo aqui, não aprendia nada. Fala e não disse nada no final. Sansão começou a gostar dessas coisas. Achava eles um povo mais arrojado, as brincadeiras deles são mais simpáticas. Quase, Sansão não foi para o inferno não, morreu salvo. Quase foi para o inferno. E na terra, perdeu tudo. E na terra, morreu a morte de um coitado destituído da graça. Por quê? As amizades erradas. 1 Reis 12, não precisa abrir. Roboão é o rei neto de Davi. Davi gerou um filho, Salomão, que era tranqueira, não valia nada, lixo, adúltero, sem vergonha, ladrão, pilantra, assassino, matou o próprio irmão, que é filho de Davi. Salomão era tranqueira, o templo de Salomão, Jesus falou: eu amaldiçoo essa porcaria, não se construa outro, para que eu faça a minha obra. É concorrência ao meu nome se fizer outro. Esse glorioso Sansão gerou um tal de Roboão. Imagina o tranqueira que já o mundo recebeu ali. Esse rei, Deus queria dar uma chance para ele. E você vai ver em 1 Reis 12, do 6 ao 11. Chegou a nação e falou assim: Roboão, o teu pai que se dizia homem de Deus, que dizia que tinha sabedoria de Deus, além dele ter mais de 700 mulheres do mundo, que ele dormia com elas, além dele se render a todos os demônios do Oriente Médio e oferecer sacrifício humano dos filhos de Israel para Moloque, ainda de nós arrancou toda a nossa força financeira, nos jogou tantos impostos para bancar a luxúria. Luxúria não é luxo, luxúria é carga financeira com prostituição, para bancar a luxúria dele. Nós não estamos aguentando mais, foi o maior ladrão que entrou na nossa vida. Aí Roboão, falaram para ele: você não pode tirar esses impostos de luxúria que teu pai jogou na gente? Espere, me dá aí uns dias que eu já respondo. Você vai ver na tua casa, vai ler. Ele foi nos sábios e entendidos, que eram os anciãos da época do avô dele, Davi. Eram já da linhagem dos amigos de Davi. Eram já anciãos, sábios entendidos. Falaram: puxa, você precisa nos consultar para isso? Mas é para já. Teu avô Davi nunca faria isso. Teu pai era um lixo, um tranqueira. Agora, teu avô Davi nunca faria isso, nunca fez isso. Tira, ame o povo, Deus vai confirmar teu reino. Diz que ele saiu dali e foi buscar os amigos, desculpe o termo, da bolinha de gude, da cervejinha, da não sei o que, da cachaçinha, foi lá. Da piadinha lá do mundo, foi lá. E vocês jovens que estão tudo aí da minha laia, tudo tranqueiro, o que vocês aconselham? Você vai ler na tua casa, vai ver eles dizendo assim. Você diz assim: meu pai castigou vocês de um jeito, eu vou castigá-los com escorpiões. Bonitinho. Porque ele aderiu a esses amigos. A nação de Israel olhou e falou: o quê? Então Davi foi o único da linhagem de Davi, nós não temos nenhum rei. Eles ali disseram que nem Salomão nem esse filho são reis para eles. Mataram o cara, mandaram ele para o inferno, perdeu o reino, perdeu tudo. Por que Roboão perdeu o reino mesmo? Quando Deus tinha falado que queria deixar de ser da linhagem de Davi sempre alguém como rei. Por que o reino foi tirado? Por quê? Por causa das más amizades. Nós agora estamos vendo, no mau sentido da palavra, as más amizades à luz da Bíblia. Que outro caso temos na Bíblia? Se cumpriu literalmente. Provérbios 21, versículo 16, eu quero ler para você rapidamente. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Quem se desvia dos irmãos em Cristo, tem uma outra congregação, ele sai de uma igreja e entra em outra, ele sai da igreja de Cristo e devagar está entrando na igreja de Satanás, da morte, do inferno, da ruína.
Outro personagem, o próprio Salomão. Salomão morreu desviado, sabe por quê? Em 1 Reis capítulo 11 diz: Salomão se aliou a muitos aí, reis do mundanismo lá, muitos, e se aliou a muitas mulheres do mundo, que lhe perverteram o coração, pelo que Deus aborreceu e rejeitou ele. Toda a Bíblia é montada em cima de casos. Na parte da ruína dos servos de Deus, sempre você vai encontrar os amigos ruins. Mas também toda a Bíblia é montada em cima dos servos de Deus que brilharam. São servos de Deus que se amarraram a outros servos de Deus, ou geraram eles para serem os tais. Veja, nós temos 2 casos na Bíblia. Esses 2 casos refletem a revolta que muitos têm hoje em dia. Mas eles não aproveitaram a revolta do que estavam vivendo, não aproveitaram para ir para o mundão. Um deles é Davi. Davi foi perseguido injustamente por Saul, como já falamos. Quando Davi saiu fugido, porque Saul queria matar ele injustamente, chegando ele no deserto, diz que ele encontrou 400 homens endividados. Pessoa endividada não quer dizer que é má. Perseguidos, fugitivos, entre eles também tinha barra pesada. Mas o que ele fez? Ficou sozinho? Não. Se fez chefe sobre eles. Gerou eles para se tornarem o que ele quer ser. E eles se tornaram os melhores amigos dele. No tempo da angústia dele, ele não aproveitou para ir para o mundo buscar amigos e dalilas do mundo. Na maior angústia de Davi, ele correu para pessoas e tornou elas discípulos espirituais. E quando ele estava fraco e chegou até a cair, esses amigos sustentaram Davi e devolveram ele para o palácio restaurado. Quando ele dizia assim: será que Deus me perdoou? Desde Joabe, desde os seus fiéis diziam: o Senhor já te perdoou. Não queremos que apague a lâmpada de Israel. Eles não viam ele como caído, eles viam ele como lâmpada em Israel, e eles deram para ele força para voltar para o Senhor. Jefté, os do mundo foram injustos e desleais, quiseram matá-lo para ficarem com a herança dele, quiseram matá-lo. Ele fugiu. Diz que se juntaram a ele homens levianos, homens de baixa classe na área moral. Mas Jefté não aproveitou o tempo da amargura, não aproveitou o tempo do vírus, o tempo que está se vivendo aí na rua, para começar a desdengolar no mundo. Esses homens de baixa classe moral, ele tornou eles em discípulos, e Jefté, através deles, se tornou chefe da nação de Israel, ungido do Senhor. O nome de Jefté entre os heróis da fé, está na galeria dos heróis da fé de Hebreus. A palavra é enfática. Vamos ler juntos agora. Provérbios capítulo 18, versículo 1. A palavra é enfática, cheia de referências sobre a bênção que é você se rodear de irmãs, de irmãos, de amigos, de amigas em Cristo. Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Nunca um servo, uma serva de Deus que tem o Espírito Santo de verdade, nunca com sabedoria vão se isolar. Não pare de ler o WhatsApp da gente. Não pare de nos atender. Não pare de corresponder às nossas notícias. Não pare de procurar teus irmãos em Cristo.
Porque a palavra acaba de te dizer, você está buscando o buraco. Vamos melhorar isso em Eclesiastes 4, versículo 10. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes 4, versículo 10, vamos melhorar. Diz que quando você se rodeia dos irmãos em Cristo, se acontecer o mesmo que aconteceu com Davi, se acontecer com você, o irmão em Cristo, a irmã em Cristo, vai te levantar. Eclesiastes 4:10, porque se caírem, levanta o companheiro. Ai, porém, de quem estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Davi precisou disso. Eu sei de pastor, servo de Deus, que estava se perdendo, mas a pessoa que ele tinha trazido para Cristo e tornou em seu amigo, esse foi quem Deus levantou para socorrer este pastor e não deixá-lo cair no seu pastorado. Provérbios 17:17 te mostra como surgem os verdadeiros irmãos de Cristo, em Cristo. Provérbios 17:17, em todo o tempo ama o amigo, mas na angústia se faz o irmão. O Senhor Jesus, Ele sabia que iam chegar dias de angústia na vida dele para ir para a cruz. Ele sabia que os últimos 6 meses da trajetória dele iam ser só tristeza, nenhuma boa notícia. Fazia parte do preço que ele tinha que pagar na terra por nós. Nos primeiros 2 anos e meio do chamado dele, era só glória, só boas notícias. Na hora da glória dele, ele pegou mais 12 e juntou a ele. 12 que ninguém de nós aqui escolheria, ninguém. 12 que nós jamais diríamos, é digno para andar com a gente. Pegou esses 12 e ele tornou eles, em João 15 ele falava, vós sois os meus amigos, porque eu estou dando a minha vida pelos meus amigos. Nos últimos 6 meses da vida dele na terra, você só vê ele buscando consolo nesses amigos. Lava os pés deles, ceia com eles, conta as tristezas dele, pede para orarem por ele. Você encontra 6 meses da trajetória do Senhor Jesus, buscando nos amigos que ele fez nele, em Cristo, o refúgio. E na última noite mais dolorosa da vida dele, aquele dia inteiro, eles estavam lá, tomando a ceia e passando o dia com ele. Em Provérbios 18:24, Provérbios 18:24, o homem que tem muitos amigos, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Tem homem, tem mulher que tem amigo misto. Uma hora recebe de uma amiga o que o horóscopo está falando hoje da sua vida. Outra hora ele recebe do outro amigo do mundo uma piada pornográfica. De um terceiro amigão, ele recebe 24 horas as notícias que nós vamos tudo para a miséria, que o vírus vai matar todo mundo, que os políticos corruptos vão armar a confusão no Brasil, vão tirar, vão fazer. E ele também, um quarto amigo da igreja, a Bíblia diz, sai perdendo. Mas tem homem, tem mulher que tem amiga em Cristo. Na angústia, eles se tornam mais chegados do que o irmão que mora na tua casa. Você sabe que eu estou falando a verdade. Tem gente na igreja que sabe mais da tua vida do que a mãe e o pai que te geraram. Por isso, eu tenho que repetir: águia voa com águias. Águia
voa com águias. Pastor, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer na minha vida? Reative no teu celular todos os contatos dos irmãos da igreja. Tua igreja, ou se for a Casa Firme, da tua igreja Casa Firme. Reative os contatos. Primeira atitude, já volta a salvar todos os contatos dos teus irmãos em Cristo. Segunda atitude, já vai se comunicando com todos eles. Satura a tua mente com irmãos que estão profetizando o que Deus vai fazer. Satura a tua vida agora de comunhão, de informações, de encontros, de oração, de troca de informações com irmãos no meio dos quais Jesus Cristo já está. E por último, invoque a glória de Deus que eles estão invocando. Invoque o avivamento, porque amigo teu da igreja Casa Firme, espera, quando falo da igreja Casa Firme, eu não estou insinuando que essa igreja seja melhor do que qualquer uma outra não, hein? Cada igreja de Cristo é uma bênção, responde pelos seus atos. Nem sei o que acontece lá fora, meu papel não é saber. Mas eu estou falando que na Casa Firme nós temos uma visão pré-estabelecida. Toda a Casa Firme é um quartel-general, nos treinando como soldados do avivamento que vai chegar agora. E nós todos jejuamos, oramos, temos grupos que jejuam 40 dias, nós jejuamos 3 dias por mês só com água, nós jejuamos 1 dia por semana, nós fazemos atitudes de oração diária, nós buscamos o favor de Deus, porque nosso chamado principal e nossa meta final é ver a glória de Deus se manifestando na terra. Se você é da Casa Firme, busque os teus irmãos que já estão a toda pegada, já estão nesta marcha a todo vapor, a locomotiva está correndo, e você entra no meio. Volte a se envolver com o fogo. Para terminar, termino com esta frase: volte a se envolver com a chama, com as labaredas da fogueira do avivamento. E como é que foi feita a fogueira? São gravetos de avivamento que foram colocados ali. Diz que Josué era tição tirado do fogo. O Senhor Jesus falou: vocês são ramos, e quando o Espírito Santo encher vocês, vocês vão acender de fogo, porque ele é fogo abrasador, vão ser batizados com fogo. Você pega um graveto da Casa Firme e põe aqui, pega outro, põe aqui, pega outro, se forma uma fogueira de avivamento, e as labaredas dela tem que tocar em você. Então quando você começa a se envolver com os amigos das labaredas do fogo do avivamento, você vai se tornar, vai receber a maior patente, a maior honra celestial de poder ser mais uma candidata, um candidato a ser ministro, ministra do avivamento, agente do reino de Deus, e a glória de Deus vai te abraçar. Eu sei que muitos que oravam pelo avivamento não oram mais, é porque você se desligou dessa labareda, dessa fogueira, você se desconectou dos irmãos do avivamento. Volta a amarrar a tua vida nessa fogueira do avivamento. Você quer isso na tua vida? Você quer ser esse irmão, esse ungido, essa ungida de sucesso, que Deus pode abençoar, ungir e mandar orvalho, vida e bênção para sempre? Então, põe a mão no teu coração, que diante de Deus você vai voltar hoje para o convívio com os irmãos. Diga comigo, fecha os olhos, diga: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão, se percebendo um não, me desconectei dos meus irmãos em Cristo, se desconectei os meus ouvidos dos meus irmãos em Cristo, para dar os meus ouvidos ao mundo. Eu peço perdão, se desconectei os meus olhos, os meus pensamentos, até os meus sonhos do futuro. Peço perdão,
se não sabendo abandonei o Senhor, a partir de hoje, eu volto para as origens da minha família em Cristo. E eu puxo no mundo espiritual até a mim todos os vínculos com os meus irmãos, todos os laços com os meus irmãos em Cristo. Eu puxo novamente para a minha vida. A partir de agora eu renuncio a qualquer semente que o mundo já plantou em mim, do mesmo erro que destruiu Sansão. Eu me limpo agora de qualquer valor mundano que já estava brilhando diante dos meus olhos. E eu agora trago novamente para dentro da palavra de Deus, para dentro da minha casa no Senhor. Eu devolvo a minha mente, meus pensamentos, a minha visão, meus ouvidos, meus sentimentos, e tomo posse. Eu sou conectado novamente com os gigantes da fé, com os ungidos do Senhor. Eu me desligo cada vez mais do que se chama mundo. Eu me conecto novamente, completamente, com a minha casa no Senhor. Estende a mão assim, diga: amado Espírito Santo, restaura em mim, toca a minha mão, põe a mão na tua cabeça, diga: Espírito Santo, unge a minha cabeça com fogo de avivamento, com fogo das labaredas, das chamas de Deus. Unge-me, Espírito Santo, com fogo celestial. Enche-me novamente, dirige-me novamente até onde estão os meus irmãos. Eu sou, a partir de hoje, também ungido do Senhor, tição do fogo do Senhor. Faço aliança contigo de buscar o Senhor, procurar o Senhor, orar ao Senhor e gerar todos à minha volta para buscarmos o Senhor. Último gesto, olhe para as tuas mãos e diga: eu recebo a vitória de Salmo 133. Esta bênção que o Senhor me dá como legítima, por andar em comunhão com a minha igreja. O vírus não vai devastar a minha família. O nosso fim não será trágico, mas será glorioso em Deus, de muita prosperidade, será de avivamento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplaude o teu Deus, aplaude. Oh, quão bom e quão suave é que você viva como decidiu viver agora, com os irmãos em união. Nesta casa o Senhor hoje ordena a bênção e a vida para sempre.